Olá, aqui é Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal IndiePower. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um programa que funciona muito bem como alternativa para quem não está com aquele dinheirinho para poder comprar o EasyPrite. E esse programa que eu quero falar hoje é do LibreSprite, que é um programa bem semelhante ao EasyPrite, porém ele tem um pouco menos recursos e ele é gratuito. O pessoal até costumou dizer que o LibreSprite é nada mais nada menos que o EasyPrite gratuito. Então é um programa bem semelhante que vai funcionar muito bem aí para quem está começando e não quer começar gastando dinheiro ali para poder fazer suas pixel art. Então vamos conhecer um pouco mais do EasyPrite, falando de alguns pontos fortes, algumas características que são importantes para quem trabalha com pixel art e que o LibreSprite consegue oferecer. O LibreSprite ele tem basicamente todas as ferramentas que o EasyPrite tem. Se você abrir ele, você vai até achar que está utilizando o EasyPrite. Você tem aquela barra de ferramentas com todas as ferramentas que o EasyPrite possui. Você também tem o painel de configuração de cores, tem a paleta de cores, tem a timeline, a interface é muito parecida e as ferramentas são basicamente as mesmas. Pode ser que mude uma ou outra configuração, mas o que você encontra no EasyPrite, você também vai encontrar no LibreSprite. Um ponto importante que tem no LibreSprite e tem no EasyPrite e que a gente não encontra tanto em outros programas, seja programas de edição geral como Photoshop, Krita, que também é utilizado para pixel art, mas a gente também não encontra esse recurso muito em programas próprios para pixel art, que é o recurso de Pixel Perfect. Porque o que acontece? Muitos softwares, muitos programas que têm aquela ferramenta Pencil para você poder desenhar, quando você desenha, faz uma curva principalmente, ele não organiza os pixels muito bem. Então você vai ter muito pixel duplicado, vai ter muitos degraus que não deixam uma line art assim tão bonita. Quando você ativa o recurso de Pixel Perfect, que tem no EasyPrite e felizmente tem também no EasyPrite, o próprio software, quando você faz uma linha curva, ele já vai organizando para você os pixels para que não fique aquele excesso de pixel na sua linha, principalmente quando você está fazendo ali uma curva. E muitos softwares de pixel art, inclusive, não tem esse recurso. Se você sair desenhando à mão livre, você vai ter uma linha muito suja, muito poluída e muito esquisita, muito feia para uma pixel art. Então, felizmente, o LibreSprite possui esse recurso que é muito importante para um software de pixel art. Outra coisa muito importante que um software de pixel art precisa ter é um recurso que te permita desenhar linhas retas e angulares, assim como círculos, de forma bem feita. Porque se você pega, por exemplo, alguns programas que não é exatamente voltado para pixel art e você vai desenhar, às vezes, uma linha em ângulo de 45 graus, por exemplo, você também vai ter um pouco desse problema de não organização dos pixels. Você vai ter ali muito excesso de pixel mal posicionado, e quando você quer fazer um trabalho mais rápido em que você vai utilizar linhas retas, ter um recurso que te permita fazer isso da melhor maneira possível para uma pixel art é fundamental. Porque imagina, você vai desenhar uma linha ou vai fazer um desenho que tem várias linhas em ângulo e você não tem ali uma ferramenta que te permita fazer essas linhas em ângulo de uma forma que fique bom para uma pixel art. E os recursos do EasyPrite, tanto para fazer essas linhas em ângulo, quanto também para você fazer círculos, que é outro problema da pixel art, outro problema de alguns softwares de pixel art, o LibreSprite te oferece esses recursos bem otimizados para pixel art, tal como o EasyPrite. Então é um recurso que é importante e que o LibreSprite também vai te oferecer. O LibreSprite também te oferece a possibilidade de você criar brushes ou pincéis personalizados. Então você não tem somente aquele pincelzinho quadradinho que você vai
rabiscando as linhas. Você também tem a possibilidade de você criar padrões ou texturas, copiar aquela textura, seleciona, aí você aperta ali aquele atalho, Ctrl B, e você transforma aquela textura, aquilo que você desenhou, em um brush. Isso é muito bom para você trabalhar, por exemplo, com degradês, quando você vai trabalhar técnicas de dithering, que aí você consegue trabalhar tanto ditherings quadriculado, em xadrez, consegue trabalhar ditherings utilizando pequenos círculos ou linhas, então tem diversas formas diferentes. Então, o LibreSprite também te oferece esse recurso de criar os seus padrões, os seus brushes. Ele também possui o recurso de simetria, tanto horizontal quanto vertical, só que o problema desse recurso de simetria do LibreSprite em relação ao do EasySprite é que no do EasySprite você consegue mudar o posicionamento normalmente, o LibreSprite também você muda o posicionamento da linha de simetria, tanto horizontal quanto vertical, só que o EasySprite, diferente do LibreSprite, tem um recurso em que você reseta a simetria. Então sempre que você cria um documento e abre a simetria, ele coloca no meio exato. Aí você arrasta para o lugar que você quer. Depois que você arrastou para o lugar que você quer, às vezes você precisa voltar para o meio do documento. Só que o LibreSprite não te oferece um botão que faça com que ele volte para o meio, ou seja, ele resete a posição de simetria dele. Já o EasySprite lhe oferece esse recurso. Quanto à timeline, que é algo importante para você fazer animações, ela é idêntica ao do EasySprite. Você tem ali camadas, você consegue trabalhar com as camadas, nomear as camadas, reposicionar a ordem, alterar a ordem dessas camadas. Você tem modos de mesclagem para essa camada, assim como consegue alterar a opacidade. E você tem uma timeline idêntica ao do EasySprite. Então você consegue criar os seus frames, organizar ali, utilizar inclusive os mesmos atalhos do EasySprite. E você consegue organizar suas animações através do recurso de tags também, que é algo muito útil quando você está trabalhando ali várias animações diferentes dentro do mesmo arquivo, dentro do mesmo projeto. Outro recurso que é muito importante para quem vai trabalhar com pixel art, principalmente quem vai trabalhar com cenário, é o recurso de Tiled Mode. O Tiled Mode nada mais é do que o seguinte: quando você ativa o Tiled Mode, você consegue desenhar qualquer coisa que você queira, uma textura, um background, de forma que o lado esquerdo se encaixe do lado direito, ou fazer com que o lado de cima se encaixe no lado de baixo, ou ambos os lados, o direito no esquerdo, o de cima com o de baixo. Isso é importante porque quando você vai criar uma textura, seja para fazer um tileset, fazer um background, qualquer coisa, você precisa com que essa imagem ela vá se repetindo várias vezes e o encaixe fique perfeito. Ou seja, você encaixando uma imagem na outra, ela consegue se repetir e dar continuidade. Ou seja, você cria essa sensação de continuidade. E isso é muito importante para quem trabalha não só com pixel art, mas com arte para jogos de uma forma geral, porque esse tipo de recurso de texturas que criam essa sensação de continuidade é algo muito frequente e muito utilizado nos games. Então, o LibreSprite oferece esse recurso e também é um recurso muito importante e que um software para pixel art precisa ter também. Infelizmente, o LibreSprite possui para você poder utilizar. Agora eu quero falar um pouco sobre as diferenças entre o EasySprite e o LibreSprite, coisas que o LibreSprite não tem e que o EasySprite possui. Uma coisa que não tem no LibreSprite e que tem no EasySprite, que é um recurso que eu utilizo muito, é aquela ferramenta de exportar. Quando você vai lá em arquivo e tem lá, tem aquelas opções, criar novo arquivo, salvar como, e tem a opção exportar no EasySprite. Nessa opção exportar você consegue configurar, por exemplo, o formato do arquivo que você quer exportar, se você quer exportar como sequências PNG, sequências JPEG, ou se você quer exportar como um GIF,
se eu não me engano, eu não lembro se tem como exportar como vídeo também, mas tem diversas opções de formatos que você consegue exportar, escolher ali a pasta, escolher quais camadas você quer exportar, se você quer exportar todos os frames, só os frames selecionados ou uma tag específica de conjunto de frames. E esse recurso exportar te permite exportar a sua animação, a sua sequência de animação em imagens separadas. Então, quando você exporta uma animação que tem 10 frames, ela vai gerar para você 10 imagens individuais, separadas. O LibreSprite não possui esse recurso, não tem aquela opção de você ir lá, arquivo, exportar. A única forma que você tem de exportar a sua imagem é através do recurso de Sprite Sheet, que ele vai pegar esses 10 frames da sua animação e ao invés de exportar cada frame como sendo uma imagem individual, ele vai exportar tudo numa imagem só. Ou seja, ele vai te dar uma imagem comprida e vai colocar todos os frames ali, todos separados, como se fossem bloquinhos, ou horizontal, vertical ou em tabela. Outro recurso que falta no LibreSprite, que tem o EasySprite, mas que para mim não faz diferença nenhuma, é o recurso de preenchimento gradiente. O EasySprite tem um recurso para você fazer um preenchimento, utilizando como se fosse um balde de tinta, só que você faz um preenchimento com degradê de pixel art. Aí você configura vários parâmetros de como vai ser esse degradê. O LibreSprite não tem esse recurso. Eu particularmente não utilizo muito. Então, se você nem sabe que essa ferramenta existe, talvez para você não vai fazer diferença também. Agora, esse recurso que falta no LibreSprite fez um pouco de diferença para mim, que é o recurso de pressão da caneta. O que acontece? Eu vou pegar aqui. Eu costumo utilizar mesa digitalizadora e a gente, no caso, utiliza uma caneta como essa daqui. Essa caneta, interagindo com a mesa digitalizadora, tem um recurso de pressão, níveis de pressão. Ou seja, quanto mais pressão é feita na ponta, ou seja, quando eu estou desenhando e pressiono mais forte, ele detecta essa pressão. Se eu risco de forma mais leve, ele também entende que eu estou riscando de forma leve. E essa dinâmica de pressão que eu exerço na caneta, ela é transferida também para alguns softwares, que pode ser interpretado da seguinte forma. Essa pressão pode ser utilizada para a espessura do pincel. Então eu começo, por exemplo, se eu faço os traços bem fraquinhos, ele vai fazer linhas mais finas. Se eu pressiono mais, coloco força, ele faz linhas grossas. E assim eu consigo trabalhar na mesma linha essa questão da espessura, começar a linha bem fraquinha e deixar ela mais grossa. E isso acaba sendo útil para, por exemplo, fazer folhas. Você quer fazer uma folhinha ali, algumas folhas, uma árvore, alguma coisa do tipo, e você utilizando pequenos traços, começando ali com pressão e diminuindo a pressão, você consegue fazer aquele formato da folha, que começa mais espesso, né, mais grosso, e dá aquela afinada. Então acaba sendo útil nesse tipo de situação e também outras situações em que você quer essa dinâmica. Algumas ferramentas também permitem trabalhar essa dinâmica com a opacidade. Quanto mais você pressiona, mais opaco fica, e quanto menos você pressiona, mais transparente, menos opaco ele vai ficando. Então é um recurso que não tem. Obviamente você pode utilizar a caneta, a sua mesa digitalizadora, ela só não vai interpretar esse recurso de pressão. Para mim faz diferença, talvez para você não faça. Quem utiliza o mouse não vai fazer diferença nenhuma, porque o mouse não tem esse recurso de pressão. Uma outra diferença do LibreSprite é o fato de que ele tem bem menos efeitos que você pode aplicar ou até mesmo ajuste de cores do que o EasySprite. Eu particularmente não utilizo tanto esses recursos e quando eu vou fazer algum ajuste de cor, eu particularmente prefiro utilizar algum outro programa, como por exemplo o Krita,
que vai oferecer bem mais recursos de correção de cores ou de efeitos do que o próprio EasyPrite. Então é um recurso que não tem, mas pode ser que não faça tanta diferença assim. Bom, essas são as principais diferenças entre o LibreSprite e o EasyPrite. Como deu para perceber, na verdade não tem assim muita diferença não. Talvez algumas diferenças, alguns recursos que não tem no LibreSprite possa fazer diferença para você, a ponto de você optar por utilizar o EasyPrite, como é o meu caso, que faltou aquele recurso da sensibilidade da caneta. Mas dependendo do seu uso, do que você vai fazer, talvez esses recursos nem façam tanta diferença para você. Então assim, eu vejo que existe mais benefício, mais recursos interessantes do que diferenças, do que pontos negativos. Então eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena para você que está começando e não tem aquele dinheiro para poder pagar o EasyPrite. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente o que você achou, se você já usou o LibreSprite, se você gosta, se você não gosta. Então, nos vemos na próxima. Até mais!